Aqui tem uma pergunta. Moro na Itália, trabalho no Brasil, pago o INSS no Brasil. E aí peço aposentadoria no Brasil ou na Itália, já que hoje podemos trabalhar em um país e morar no outro. Então, para ela, Amor. tanto faz ela pedir no Brasil ou na Itália. Aham. Na verdade, como eu disse, é aposentadoria por idade, né? Então ela tem que ver como é que vai estar a situação dela quando ela atingir a idade. Mas é perfeitamente possível a contribuição, tu morar na Itália e contribuir com o INSS no Brasil. Se tu não estiver prestando serviço para uma empresa brasileira, tu pode pagar como facultativo, que tem a opção facultativo para quem reside no exterior, né? Então, tu continua garantido pelo INSS daqui e não precisa comprovar residência nem nada, paga como facultativo. Porque assim, ó, o INSS tem que ser pago da forma correta, né? Tu não pode declarar para o INSS que tu é, por exemplo, contribuinte individual, se tu não é. Então, o que é um contribuinte individual? Alguém que presta serviços de forma autônoma, né? Então se tu está residindo no exterior, está trabalhando lá, e não está trabalhando com uma empresa brasileira, ou tá girando só na Itália, tu tem que se declarar aqui no Brasil como facultativo. Por quê? Se tu declara aqui como contribuinte individual, quando for se aposentar, o INSS vai pedir comprovação do trabalho prestado para validar aquele período. Entendi. E se tu não tiver essa contribuição, aí depois tu vai ter que mudar o tipo de contribuição que tu fez, talvez complementar os valores e no fim vai atrasar a tua aposentadoria, né? Pode ser até que, inclusive, quando tu solicitar na Itália, tu se incomode com isso no Brasil, né? E é necessário seguir pagando o INSS mesmo não morando mais no Brasil? Não, tem que pagar INSS no Brasil só quem tem atividade remunerada, né? No Brasil. É como eu disse, se a pessoa trabalha com uma empresa brasileira na Itália, né? Então, vamos botar, por exemplo, que a empresa de vocês, Terra da Bota, é registrada no Brasil, e vocês quiserem registrar como vocês estão trabalhando pelo Brasil, né? Aí vocês teriam que contribuir por aqui, né? Então, também, né? Digamos assim. Aí não sei se lá na Itália tiver outro giro, teria que contribuir pela Itália também. Sim. Não, Então, nós só aqui. A nossa Nós é somos só aqui. registrada aqui. A gente não paga mais o INSS no Brasil, porque a gente não tem mais nenhum vínculo empregatício no Brasil. Sim. Então, Mas se vocês quisessem pagar como facultativo, poderiam começar a pagar também. Isso ajuda alguma coisa, não? O fato de ter empresa na Itália Não, o facultativo ajudaria em alguma coisa? ajuda, porque ele vai contar para aposentadoria, né, como tempo de contribuição, e ele vale para todos os benefícios normalmente. Então, por exemplo, tu pensa, por exemplo, a pessoa tá na Itália e tá, vamos dizer assim, de férias. Ou tá só esperando fazer a residência para fazer a cidadania, vamos dizer assim. Tá. Só que ela fica doente ou sofre um acidente ali. Se ela estiver pagando o INSS no Brasil, ela vai poder requerer, por exemplo, o auxílio-doença. Entendeu? O facultativo tem direito a esse benefício. Então, é uma garantia, né? É um seguro. Se a pessoa está na Itália, fez um outro tipo de seguro lá, mais interessante, mais efetivo, também é legal. Mas a vantagem desse tipo de contribuição é essa, tu está assegurado, né, para esse tipo de infortúnio e ao mesmo tempo está contando para a tua aposentadoria. Mesmo que pouquinho. Mesmo que pouquinho. Exatamente. Qual é o valor de contribuição desse tipo, Carlos? Varia. De valores? Varia. Por exemplo, tem a contribuição de baixa renda, então a dona de casa baixa renda aqui no Brasil pode pagar 5% do salário, daria R$ 52,50. Existe também outro tipo de facultativo de baixa renda, que também pode pagar 11%, que não seria a dona de casa daí, que daria mais ou menos uns R$ 110. E em geral teria que pagar 20%, né? Que é quem quer fazer valer todo esse tipo de benefício, tem que pagar 20%, que dá mais ou menos R$ 200 por mês. Para receber R$ 1.000 depois de benefício, né? Se quiser receber R$ 5.000 por mês, tem que pagar R$ 1.000 no caso. Sim. Que é Qual é o tempo de contribuição no Brasil? Mínimo da aposentadoria? Aqui é 20, né? Aqui é 20 anos. No Brasil são...
Aqui no Brasil, para quem está na regra de transição, é 15 anos. 15 Para a anos. mulher vai ser 115 anos pela reforma. E para o homem, para quem sair da regra de transição, aumenta para 20. O mínimo. Então, como a Itália. Sim. É como a Itália. Legal. Só, claro, tem a idade mínima, que é o que pega. Como? Tem idade mínima, que é o que pega, né? É. A idade mínima que te obriga, vamos dizer, a tu contribuir mais anos, vamos dizer assim, né? Mesmo já tendo fechado o número de anos, tu ainda tem que cumprir a idade, Sim. né? Mas não é só isso. Aqui no Brasil, que eles fizeram, a jogada que eles fizeram foi que a tua aposentadoria vai largar, como eu disse, 60%, mais 2% ao ano para cada contribuição, além daquela da carência. Ou seja, se tu trabalhar só os 20 anos, tu vai se aposentar com 60% do teu salário. Lógico, não paga o salário mínimo. Então, quem sempre contribuiu com o salário mínimo, tudo bem. Agora, no exemplo que eu falei do médico, sempre contribuiu no teto, R$6.000. Se ele querer se aposentar só com 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar com... Metade, né? Com a metade, 60%, com R$4.000, vamos dizer assim, 3.500. Então, para o cara se aposentar, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição com salário cheio. Então, olha, vai passar dos 65 fácil. Passa fácil, exato. Passa. Não consegue nem parar antes disso. Uma pergunta. Não. Né? Fala, Mauri. Uma pergunta da Vânia, que é, no meu caso, pago, pois tenho empresa no Brasil. Então, pago o INSS porque tenho empresa no Brasil. Trabalho online. Então, faço tudo no Brasil de forma online. Peço aposentadoria lá no Brasil ou na Itália? Pode escolher, né? Pode escolher. Se tem a residência na Itália, que é um requisito que a Itália pede, poderia escolher. Pode pedir aqui. Pode pedir mesmo, aí. E ela pode pedir aqui, mesmo ela não contribuindo aqui? A última vez que eu estudei não tinha necessidade de contribuição. Pode ser que tenha mudado, pode ser que o benefício específico que ela quer exija, né? Mas se exigir, não vai ser a carência toda. Pode ser uma contribuição apenas, pode ser talvez um ano. Aí ela vê, se for o caso vantajoso, ela botaria a diferença, mas a princípio não tem, a questão toda é como eu falei, o tempo de contribuição correspondente é o país correspondente que vai pagar, né? Então, se a pessoa só tem contribuição no Brasil, praticamente a aposentadoria vai ser só reais convertidos, né? Não vai ter aquela gratificação em euros, né? Que é a vantagem da aposentadoria italiana. Tu vai receber o benefício em euro, né? Tu não tem essa conversão, tu fica refém da cotação da moeda, né? Aqui tem uma outra pergunta. No Brasil, não é 30 de contribuição para o integral? Não, mudou. A reforma da Previdência está completando um ano agora, semana que vem. Em 12 de novembro de 2019 mudou. E esse tempo de contribuição, 30 para a mulher, 35 para o homem, já não está mais válido. Ele está nas regras de transição. Então, quem já estava, por exemplo, o homem com 34 anos, ele ainda consegue se aposentar com 35 e um pouquinho. Mas quem tinha, por exemplo, 20 anos de contribuição, pode esquecer essa regra. Então, o que vale hoje é a idade mínima e mais o tempo de carência conforme o benefício que a pessoa quer receber, né? Então, esses 30, 35 anos, para a aposentadoria integral, seria antes da reforma. Se, por exemplo, no caso dela, já tem 30 anos de contribuição no Brasil, antes de novembro, ou tivesse bem pertinho, pode ser que entre numa regra de transição e já possa pedir. Mas aí tem que ver a questão dos valores, se compensa, né? Por conta da fórmula de cálculo, se está valendo a pena. Se tu pegar uma aposentadoria, vamos dizer, aqui na Itália, que seja 1.000 euros, mínimo, né? 1.000 euros ou 800 euros que seja, tu multiplicando pela cotação de hoje. Dá o teto aqui. Exato, entendeu? Então, quem pode, vale mais fazer por aqui, né? Na minha opinião, sim. Com certeza. Vale a pena tentar. A própria conversão já te dá essa... Sim. Já te dá esse suporte, né? Sim. Tem Exatamente. uma outra pergunta aqui da Estela. Então, se eu tiver 62 anos, 2 anos de trabalho no Brasil e 15 anos de trabalho na Itália, posso me aposentar aí sem problemas?
Aqui no Brasil? Me aposentar ali sem problemas, eu acredito que na Itália. Mas aqui na Itália o mínimo é 20. Tem os requisitos, né? Que é o mínimo 20 anos de 20 anos Não, de mas quando contribuição. tiver a idade mínima, somos dois períodos ali, vai se aposentar em qualquer país, completando os requisitos. O tratado diz que a aposentadoria por idade vai valer completando os tempos. Na Itália é a Então, mesma não coisa. espera. Sim. Mesmo não tendo tempo de contribuição, tendo a idade, se aposenta igual? Não, se completar os requisitos do benefício no país correspondente. Okay. Né? Se a Itália exige 20, tem que completar o 20. Mas se tiver 2 de italiano e o resto de brasileiro, pode misturar. Tem uma pergunta aqui, Carlos, que é: sou brasileiro com permesso, tenho direito à aposentadoria cumprindo os demais requisitos? Já respondemos. Sim, é como eu disse, a questão de ser brasileiro, ser italiano, não tem importância no que diz respeito ao tratado ali. Ok. Beleza. Após solicitar a aposentadoria, qual o tempo médio para a efetivação da solicitação? Assim, considerando que esteja tudo normal, né? Em tempos de pandemia as coisas mudaram, né? E no Brasil estava bem feio o negócio. O Brasil está com uma defasagem grande de servidores do INSS, faz mais de 5 anos que não tem concurso, então estava bem largado, vamos dizer assim, né? Então estava demorando. Mas, em geral, para fazer essa relação entre os dois países, para juntar os tempos, demora cerca de 90 dias. Então, se botar 4 meses, vamos botar 3, 4 meses para ter uma análise. Hoje existe um tempo diferente de contribuição no Brasil e Itália. Como se resolve essa diferença? Sim, é que é intrigante, né? Mas o que vale é a regra do país onde tu solicitou o benefício. Então, não vai ter a diferença, tu vai computar o tempo que tu tiver na mão. Então, mesmo que mude todo o regime na Itália, mude tudo no Brasil, não vai mudar em termos de tratado internacional, porque tu vai só fazer a transição do tempo, né? Então, não é que as regras do Brasil valem na Itália. Então, não importa essa diferença. Não sei se tu entendeu, mano. Uhum. Então, sim, claro. É o tempo de onde tu for solicitar. Onde tu pedir, exato, é o tempo que está valendo, né? Chega uma outra pergunta ali, vamos tentar aproveitar. Tenho 47 anos. 23 de contribuição. Você acha que vale a pena eu continuar pagando o INSS? No momento moro na Itália. Tem 43 anos? Tem 47 anos e 23 anos de contribuição. Então, tipo, assim, ela já teria um tempo de contribuição. Já tem, né? Mas não tem a idade. Assim, se ele que tem interesse na proteção do auxílio-doença, compensaria continuar pagando. Mas em termos práticos, assim, na minha opinião, não. Por quê? Ele já preencheu os requisitos, ou seja, quando ele tiver a idade, ele pode solicitar. Para solicitar o benefício da aposentadoria por idade, num momento, no Brasil, tu não precisa estar contribuindo. Então, basta ter tido tempo de contribuição, a carência ali, tu pode solicitar, mesmo que faça 10 anos que tu não paga INSS, né? Diferentemente de outros benefícios. Então, a pensão por morte, auxílio-doença, salário de maternidade, tem que estar contribuindo para o INSS para ter direito, né? Ou o INSS italiano ou o INSS brasileiro, né? O índice na Itália, para estar com a qualidade assegurada, que é o que a gente chama, né? Uhum. Então, nesse aspecto, para a aposentadoria por idade, ele não precisaria se preocupar. E outra, né? Faltaria para ele ainda 20 anos, praticamente, para se aposentar. Então, em 20 anos, a gente não sabe qual é a situação da Previdência que vai estar, quais são as regras que vão ter. Então, eu acho mais viável realmente a pessoa se programar, como ele já cumpriu, né? E agora ele está na Itália, não teria a obrigação de estar pagando, ele se programar para fazer como ele achar melhor, né? Ou uma previdência privada, ou fazer um fundo de investimento dele mesmo, ou se estiver trabalhando na Itália, se estiver contribuindo por ali, não precisar se preocupar com isso. Mas o INSS aqui no Brasil, na situação dele, não tem mais necessidade. Ok.
Carlos, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, ó, do teu escritório, caso algum dos nossos participantes, né, queiram alguma outra informação ou fazer um levantamento de como está essa questão da aposentadoria, ou para quem está prestes a se aposentar ou pensa na aposentadoria. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho. Exato, a gente queria que tu informasse como é que é o teu trabalho, né? Obviamente que tu não vive dando informação, óbvio, né? Então, como é que é o teu trabalho? Quem são as pessoas que te procuram? Te procuram para quê e o que tu pode ajudar? Perfeito. Eu sou, como eu disse, sou advogado previdenciário, eu estou só nisso, né? Só nessa área. Então, eu ajudo as pessoas a conseguir um benefício previdenciário, né? E é tudo relacionado a isso. Então, quem quer se aposentar, quem quer receber um auxílio doença, uma pensão por morte, salário maternidade, isso tudo a gente trabalha. Então, o cliente que nos procura, a gente faz uma triagem completa com eles, uma entrevista, levantamos todo o histórico, né, que é um diferencial nosso. Então, dependendo do profissional que a pessoa vai, às vezes ele nem pergunta se a pessoa trabalhou no exterior, e se a pessoa não falar, como eu disse, o INSS não vai adivinhar, tem que informar, né? Então, tem várias, assim como tem essa questão do tempo exterior, tem vários outros, né? Que seria, por exemplo, ter servido no exército, ter trabalhado na agricultura, ter trabalhado com insalubridade, tem várias coisas que só fazendo uma boa entrevista tu consegue apurar, né? Então, a gente trabalha muito focado nisso, em conseguir ajudar o cliente a desvendar, conseguir o melhor benefício. A gente faz o planejamento previdenciário, eu faço todos os cálculos dele, né? Levanto toda a informação e passo para ele todos os cenários, né? Qual o melhor benefício que ele vai ter, quando que ele vai ter o salário mais alto, e daí ele pode decidir se quer se aposentar agora, se quer deixar para se aposentar daqui a um ano, com um salário maior, ou se ele não vai requerer agora, vai esperar mais para frente, e entre outros serviços que a gente faz. E eu faço atendimento também online, né? A gente atende pessoas do Brasil inteiro e do exterior também, porque tanto a previdência no Brasil quanto na Itália, tu consegue ter acesso a informações de forma online, né? E aqui no Brasil, através da OAB, a gente tem acesso direto ao sistema do INSS, então a gente consegue fazer todas as solicitações de benefício tudo online. E então eu consigo atender a pessoa sem nem precisar um contato presencial, né? Nem contato com os documentos. Eu consigo orientar a pessoa, ela me fornece documentos, a gente autentica eles e eu consigo fazer tudo online. Então, solicitação de benefício, contestação do que for necessário, realização de perícia, a gente consegue organizar tudo para a pessoa em qualquer lugar. E estou aí, né? Tem os contatos online, tem no Instagram, tem o site, tem o meu e-mail, para quem tiver interesse em mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar que a gente vai conversando. Esse primeiro contato, essas informações assim eu não cobro, né? A gente costuma cobrar consulta, sim, quando a pessoa vem pedindo uma análise detalhada do seu caso específico, né? Que daí a gente faz a busca das informações, eu entro no site do INSS, baixo todos os dados ali, o CNIS, faço todos os cálculos, aí eu confiro a documentação, aí a gente consegue dar um parecer para a pessoa dizendo assim, ó, dia 22 de abril de 2022 tu vai se aposentar com um salário tal. Ou tu pode se aposentar no dia 15 de setembro de 2032 com salário tal. E assim a gente consegue fazer um planejamento, né? Mapeamento. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Existe a possibilidade de erro das informações do sistema previdenciário brasileiro? É comum, é muito comum. Por isso que eu disse, quem tá pensando em se aposentar na Itália, o ideal é, antes de requerer o benefício lá, já conferir se está tudo certo aqui no Brasil. Porque as possibilidades de erro são enormes. Hoje, como está tudo informatizado e tal, é um pouco menor, né? Mas se pegar assim de 10 anos para trás, né? de 2010 para trás, vamos botar assim, era muito maior ainda, porque assim, o empregador poderia lançar as informações erradas no CNIS, errando um número do CPF, errando um número uma data que botou. Então, ficam muitos erros. Às vezes o salário é lançado errado também, né? Então, às vezes a pessoa se aposentou, está recebendo R$2.000, quando passa por um advogado para fazer uma revisão, de repente descobre que já está recebendo 4.000 por mês,
né? Por quê? Porque foi sei lá, um período que foi lançado errado o salário. Então, são várias situações assim, né? E outros cuidados que a pessoa tem que ter, porque, por exemplo, trabalhou com insalubridade, vamos dizer assim, né? Com ruído muito alto, com vibração, com frio, com calor, com agentes biológicos como risco de pegar doenças ou até com lixo urbano, essas coisas assim, esgoto, por exemplo. A pessoa pode fazer esse tempo valer mais aqui no Brasil, né? Na Itália provavelmente tem um sistema semelhante, onde tu consegue se aposentar não só pela aposentadoria especial, mas também fazer esse tempo contado mais, né? Ser convertido para valer mais. Então, ao invés de um ano de trabalho contar só um ano, ele contaria 1 ano e 4 meses, por exemplo, no caso do homem. Então, isso tudo tu precisa correr atrás de documentos e deixar esses documentos redondinhos para apresentar no INSS, para que ele faça essa conversão para ti no sistema para tu poder se aposentar, né? Então, são várias coisas assim que a pessoa precisa sozinha, muitas vezes é difícil de fazer, né? Com certeza. E a gente está aí para auxiliar. Então tá ótimo.